Boa noite, amigos. Hoje é dia 17 de agosto, segunda-feira, são 19 horas e 15 minutos. Vamos iniciar o nosso encontro para a disciplina de sistemas operacionais. É uma disciplina muito legal, muito interessante. Vocês vão ter contato com uma área da tecnologia fundamental, que é a área de sistemas operacionais. Essa disciplina, ela faz parte de uma das áreas. Eu vou fazer um diagrama aqui para vocês, para a gente ter uma ideia de onde a gente se encaixa nessa área de tecnologia. Deixa eu fechar aqui e vou apresentar para vocês um diagrama no qual a gente esse aqui é de outra disciplina. Sim. Onde se encaixa a nossa disciplina de sistemas operacionais? Ela é uma área que ela entra dentro da parte de engenharia. A tecnologia da informação ela é composta por alguns pilares e a disciplina de sistemas operacionais ela entra justamente no pilar da engenharia. Eu estava tentando mostrar aqui uma outra tela para fazer um diagrama para vocês, mas já eu faço esse diagrama. Então, qual é a importância que nós temos dentro da disciplina de sistemas operacionais? Diferentemente do que a gente, de repente, possa imaginar, que é uma disciplina na qual a gente vai aprender quais são os sistemas operacionais mais utilizados, na verdade, a gente nem vai citar os tipos de sistemas operacionais, porque o propósito da disciplina é conhecer o funcionamento de um sistema operacional e a importância dessa parte da tecnologia para a formação de um profissional de tecnologia da informação. Então, o que a gente vai ver nessa disciplina? A gente vai conhecer as definições do que vem a ser um sistema operacional. Vou passar rapidamente pela uma evolução histórica do hardware e dos softwares baseados em sistemas operacionais, mas o que a gente vai se concentrar mesmo é nessa parte aqui, nos conceitos fundamentais, nos objetivos primordiais de um sistema operacional, que eu vou entrar em detalhes mais lá na frente, mas o objetivo básico dele é fazer o controle da parte do gerenciamento do hardware e do software da máquina. Então, a gente vai ver nesse conceito todo quais são os mecanismos que um kernel trabalha, o que é um sistema de chamadas. A gente vai ver a comunicação entre os processos, o que são threads, como é que um sistema operacional gerencia e controla acesso aos dispositivos de hardware da máquina, como é que o sistema operacional faz gerenciamento de processador, como é que ele faz gerenciamento de memória, como é que ele faz gerenciamento de arquivos, como é que ele faz o gerenciamento de acesso de RQ e bus. Então, a importância dessa disciplina dentro da área de tecnologia
é preparar o analista de modo que ele possa conhecer como é que funciona como é que é o funcionamento interno de um sistema operacional. Como é que ele faz para controlar as chamadas, como é que ele faz para controlar o acesso aos dispositivos de hardware, como é que ele faz para associar o software de um dispositivo de hardware, que são os drivers, junto com o próprio dispositivo de hardware, que é o drive. A gente vai ver a diferença de driver e drive. Então, o objetivo principal dessa disciplina é a gente entender como é que ele faz essa parte de compartilhamento de recursos, como é que ele faz essa parte da interface entre o usuário e os recursos do hardware, como é que o sistema, no caso o Windows ou Linux ou macOS ou Android ou iOS, como é que eles fazem essa interface entre o usuário final e os dispositivos, sejam eles de hardware ou de software. Então, essa é a importância primordial dessa disciplina. Ela é interessante porque ela vai dar uma visão para a gente interna de como que funciona os processos dentro de um sistema operacional. Então, essa vai ser a primeira unidade que a gente vai tratar. Aí, é claro, a gente vai passar por uma história bem interessante a respeito da evolução dos sistemas operacionais. A gente vai ver desde os primeiros sistemas. O bom é que, muito provavelmente, a maior parte de vocês que estão aqui nessa turma faz também a disciplina de teoria da computação, que inclusive é ministrada e apresentada hoje, no segundo horário. Se porventura você está aqui me ouvindo agora e não está matriculado nessa disciplina, e tiver disponibilidade, quiser participar, vale muito a pena, porque ambas as disciplinas estão casadas, tanto a parte de teoria computacional, quanto a parte de sistemas operacionais. Então, uma acaba complementando a outra, principalmente no que tange às informações. Por exemplo, aqui, quando a gente trata de evolução histórica dos sistemas operacionais, uma das coisas que nós vamos conhecer foram os primeiros sistemas, quando as máquinas ainda eram dispositivos exclusivamente mecânicos. Eles passaram de dispositivos mecânicos para dispositivos eletromecânicos. E depois de dispositivos eletromecânicos, eles passaram para dispositivos eletrônicos, que é onde nós nos encontramos hoje. Então, a disciplina de sistemas operacionais ela começa bem antes com os dispositivos mecânicos e a gente está falando da década de 40, década de 50. Depois a gente passa para os dispositivos eletromecânicos, que aí já vai da década de 50 até a década de 70, e, por fim, os dispositivos eletrônicos, que da década de 80 até atualmente. E agora, mais recentemente, a gente está entrando nos dispositivos bioeletrônicos, que é quando a gente mistura a parte biológica com a computação. Eu vou até mostrar para vocês um projeto que a gente está trabalhando a respeito de exibir informações dentro de uma retina sintética. É uma lente de contato que a gente exibe dados para a pessoa não precisar mais ter nas mãos um dispositivo como um celular ou algo parecido. E aí, naturalmente, a gente vai ver os primeiros hardwares que fizeram parte dessa história, e aí os primeiros sistemas operacionais, até que a gente chegue nos projetos de sistemas open source, passando naturalmente pelos dispositivos de pequeno porte, os mobile e etc. Um pouco sobre o professor Wilson. Eu trabalho com tecnologia desde 1994, 2004, 10, 2014, 20, 2024, 30. Vai fazer quase 30 anos.
Eu estou trabalhando com essa parte de tecnologia. Eu sou engenheiro de software no Serviço Federal de Processamento de Dados. E aí, uma das coisas interessantes que vocês queiram perguntar, eu vou apresentar respostas associadas, geralmente, a situações às quais eu vivo lá no dia a dia. Aqui são fotos que eu tirei do Centro de Processamento de Dados, né? Um CPD que a gente tem no subsolo desse prédio aqui. Ele fica ali na 602 Norte, e aqui é onde são processados todos os sistemas do governo federal. Sistemas como, por exemplo, o seu imposto de renda, o seu passaporte, sua carteira de motorista, sua carteira de habilitação. Então, tudo isso é processado nessas máquinas aqui, que fica ali na 602 Norte, no Serviço Federal de Processamento de Dados. É uma área muito legal, a área de engenharia de software, porque você acaba sendo submetido a não só a parte de arquitetura, de infraestrutura de hardware, mas principalmente a parte mais legal que eu acho, que é a parte de software. Então, desenvolvimento de sistemas, algoritmos de comunicação, algoritmos de segurança, criptografia, comunicação de dados. Então, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, ele vem aí nesse papel de poder dar subsídio governamental à parte de sistemas e persistência de dados. E ministro também aulas aqui na Estácio e em outra faculdade, justamente nessas disciplinas. Professor, Okay? Pode falar, estou à vontade. você está compartilhando a tela? Não está aparecendo para vocês? Tá, não. Opa, então peraí. Deixa eu voltar aqui. Será que ele caiu o compartilhamento? Por favor, vejam se... Agora sim. Agora sim, né? Se cair novamente, por favor, me avisem, tá? E aí eu vou ficar migrando, inclusive, eu tenho mais de um provedor aqui, se algum ficar ruim, eu passo para outro. Então, só para finalizar esse slide aqui, praticamente eu não gosto desse slide, mas aqui na Estácio, no primeiro dia de aula, a gente tem que se apresentar e falar um pouco sobre a gente. Eu não gosto muito de falar a meu respeito, mas está aí. Aqui do lado está um pouco do meu currículo. Aqui está a foto do Serviço Federal de Processamento de Dados, a imagem que eu falei para vocês dos CPDs. Aqui é legal, a gente vai falar sobre essas máquinas. Essas máquinas aqui são da arquitetura IBM e Oracle Exadata. São máquinas extremamente poderosas para processamento massivo. A gente vai falar sobre elas, inclusive no segundo horário da disciplina de Teoria da Computação, muito legal. Quem puder participar, vai ser muito bem-vindo. E aí, como eu falei, à noite eu ministro aulas nessas universidades aqui, então estejam à vontade para perguntar não só a respeito de sistemas operacionais, mas de toda a parte de programação. Eu desenvolvo software em Java, PHP, Python, Pascal e linguagem C. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa nesse sentido também, desenvolvimento de software, que na verdade é a minha praia, eu gosto mais da área de desenvolvimento de software do que a área de arquitetura. Então, fiquem à vontade para perguntar aí qualquer coisa. No segundo horário, nós estaremos juntos na disciplina de Teoria da Computação e, muito provavelmente, eu encontraria alguns de vocês também na disciplina de quinta-feira de Teoria dos Grafos. Muito legal, a gente vai ver coisas bastante interessantes. Vou falar rapidinho aqui a respeito do que nós vamos ver nessa disciplina. Hoje a gente já vai começar aqui com a ideia de os fundamentos dos sistemas operacionais. Qual é o propósito disso? Como que surgiu? Qual é a importância? Ou seja, a gente vai ver a ideia do kernel de um computador, não só de um computador, mas uma das coisas que eu preciso desassociar com vocês aqui é a ideia de sistemas estarem associados à computação, tá?
por exemplo, o ar-condicionado ou a TV que está aí próximo de vocês, essa televisão, muito provavelmente, 99,9% de chances que ela possua um sistema operacional embutido, que é o que a gente chama de software embarcado. Ela só não vai ter esse sistema operacional se, somente se, ela ainda for aquele modelo de CRT, de tubos de raios catódicos, aquele modelo trambolhão grande que eu acho que a gente nem tem mais hoje em dia. Se a sua televisão for pelo menos do início da década dos anos 2000 para cá, 99,9% de chance que ela possua um sistema operacional dentro. Então, quando você aperta no seu controle remoto para trocar de canal, o que você tem ali dentro é um software que a gente chama de sistemas embarcados, que vai fazer essa comunicação do sinal que ele está recebendo de infravermelho do seu controle remoto para o software da TV, que vai, por sua vez, comandar um hardware que vai fazer uma sintonia em uma determinada frequência para ou mudar de canal, se for uma TV aberta, ou, de repente, mudar o sinal, se for uma TV a cabo. Ou, de repente, mudar o input. Eu estou recebendo um sinal externo de uma antena, ou eu agora vou receber um sinal interno de um Blu-ray ou de um aparelho qualquer que esteja conectado. Então, a ideia de sistemas operacionais, a primeira coisa que nós vamos fazer é desassociá-la da ideia de computador, porque sistemas operacionais são qualquer software que possam ser utilizados para operacionalizar um hardware. E aí a gente vai ver a evolução histórica disso, quais são os tipos de sistemas operacionais. A gente vai ver a ideia dos sistemas mono ou multiprocessados, e aí o sistema operacional tem um papel importante nisso, principalmente um negócio que a gente chama de balanceamento de carga. Muito provavelmente o computador que você está utilizando para assistir essa aula agora, ou o smartphone que você está utilizando para assistir essa aula agora, ele tem um processador composto por um ou mais núcleos, e é papel do sistema operacional fazer essa troca, conforme a demanda de um negócio que nós vamos ver mais na frente, chamada PIDs de processamento. É muito legal. A gente vai ver o que é um processamento vetorial e paralelo, e aí a gente vai conhecer o que são os núcleos dos sistemas operacionais, o que é um núcleo, o que é um sistema de chamada, o que são os operadores de modo de acesso. Então, isso daí a gente vai ver para entender a estrutura de um sistema operacional. Isso a gente vai ver na unidade 1. Na segunda unidade, que aí eu acho mais legal, para mim é a unidade mais interessante, a gente vai ver uma das coisas mais importantes de um sistema computacional, que é o controle de processos. A principal tarefa de um sistema operacional é isso daqui, controlar processos. Então, a gente vai ver primeiro o que é um processo. Só para vocês terem uma ideia, quando você está usando o computador e está ouvindo um áudio numa janela, e em outra janela você está enviando um e-mail, e em outra janela você está copiando um arquivo da sua pendrive para o seu disco rígido, o seu SSD, cada operação dessa dispara processos dentro do sistema. E aí é papel do sistema operacional gerenciar esses processos. Só por curiosidade, vocês já tiveram uma disciplina chamada Organização e Arquitetura de Computadores? OAC, Organização e Arquitetura de Computadores. Alguém já teve essa disciplina? Só para ter uma ideia. Sim, não, ainda não? Não. Ainda não, né? Ótimo. Sim. Vocês vão ter uma disciplina muito legal também, chamada Organização e Arquitetura de Computadores, que ela compartilha de informações desses conceitos de divisão de processo. Então, o conhecimento ele vai começar aqui na disciplina de sistemas operacionais e vai ser concluído lá na disciplina de organização e arquitetura de computadores.
É papel de um analista de sistemas, de um profissional de tecnologia da informação, conhecer como é que esses processos são operacionalizados dentro de um sistema. E aí a gente vai ver quais são os estados possíveis de um processo. Depois que a gente conhecer o que são processos, a gente vai ver quais são os estados. É nesse momento que a gente vai ter o conceito de threads. Lembra que eu mencionei agora há pouco para vocês que um computador, você está ouvindo um áudio em uma janela, em outra janela ele está copiando um arquivo, em outra janela ele está enviando um e-mail, em outra janela você está salvando um documento de um processador de textos. Então, isso daí são threads disparadas dentro do sistema. Esse é um conceito muito legal. Vocês já tiveram a disciplina de programação de computadores utilizando a linguagem C. Muito provavelmente vocês já tiveram essa disciplina. Como vocês estão no 4º, 6º e 7º semestre, vocês provavelmente já passaram por uma disciplina de programação ou em linguagem C ou em linguagem Java, muito provavelmente. E aí, as linguagens de programação, elas disponibilizam para a gente chamadas de abertura de threads. Então, eu vou percorrer uma lista de clientes aqui e vou enviar e-mails para esses clientes. Então, você pode disparar isso em uma thread. Uma thread é um mecanismo de um espaço reservado dentro do sistema operacional que ele começa a executar aquilo e ele consegue empilhar. Não sei se vocês repararam no e-mail de vocês, eu enviei há cerca de meia hora um e-mail com detalhes a respeito dessa aula agora, inclusive com o link dela. Vocês repararam que o e-mail foi pessoal para cada um? Então tinha lá: olá José, aqui é o seu professor Wilson das disciplinas tais e tais, estou te mandando o link. O que é isso? Eu fiz um programa de computador que abre threads dentro da memória e empilha essas threads para ir enviando os e-mails. Então, ele consegue operacionalizar isso dentro dessas caixinhas, que a gente vai ver como é que elas funcionam. E aí, a gente tem o conceito de heranças. Uma thread pode chamar outra thread e assim por diante. Nesse momento da aula, nós vamos conhecer o conceito de starvation e deadlock. Starvation e deadlock. O que seria isso? Imagine, por exemplo, que eu tenho um processo dentro do sistema operacional, um processo A que depende de um processo B. Só que talvez por um erro de programação ou uma falha de análise, tem um momento dentro do processo B que ele precisa de informações do processo A. Aí a gente tem um conceito de deadlock. Vocês já devem ter ouvido falar muito disso na tecnologia. Deu deadlock. O que é deadlock? Quando eu tenho um processo A que depende de uma informação de um processo B e, por sua vez, algum momento desse processo B, ele precisa de uma informação de um processamento do processo A. Ou, de repente, de outros processos envolvidos nessa história, A, B, C, D e assim por diante. Então, o que acontece? Quando você tem isso, você tem um deadlock. Dead é de trancar, né? Dead, o lock aqui, ele fechou, e dead é de morte mesmo. Ele fechou, ficou preso. E aí o seu processo só tem um jeito de matar isso aqui, uma intervenção feita pelo próprio administrador do sistema. Ou ele derruba um desses processos, e aí é perigoso, porque quando ele derruba um desses processos, já era, eu não salvo os dados, o que eu estava processando eu perco. E se porventura o processo A estava dependendo de informações do processo B, então automaticamente esse processo A também estará comprometido. O starvation é um tipo de chamada onde eu defino as prioridades. Então, de repente, imagine que eu tenho um processo curto que vem depois de um processo longo, um processo mais longo, depois eu tenho um outro processo curto aqui, ó. Então, o sistema, ele de repente pode dar prioridade na execução de processos curtos logo,
de modo que eu consiga liberar o processamento e deixar o que é mais pesado para ser processado depois. Isso tudo a gente está falando não só de máquinas pequenas, como a máquina que você está, o computador que você está utilizando agora para ver essa minha aula, como máquinas de grande porte, como aquela que eu mostrei para vocês na foto que nós temos lá no Serpro. São máquinas com 128 processadores, trabalhando em grid, máquinas com 5 terabytes de memória real, com processamento pesado. Então, o sistema operacional ele trata dessas questões tanto em máquinas pequenas, como a que você está assistindo essa aula agora, ou smartphone, ou computador, ou a Smart TV que você está assistindo essa aula agora, como servidores multiprocessados de grande capacidade. Depois disso, a gente vai ver a questão de sincronização entre processos, e aí a gente finaliza com uns exemplos disso. Isso na unidade 2. Por isso que eu acho que a unidade 2, para mim, é a mais legal de todas. Depois, a gente vai na unidade 3, a gente vai conhecer como é que funciona, como é que o sistema operacional trata com a principal ferramenta, com a principal estrutura de hardware de um sistema computacional. É aqui onde toda a mágica acontece, ó, é dentro do processador. E é papel do sistema operacional tratar isso. Então, nesse momento, a gente vai ver os conceitos de preempção, a multitarefa, ela pode ser cooperativa ou ela pode ser preemptiva. Quando você está ouvindo um áudio no computador, copiando um arquivo, enviando um e-mail, salvando um documento no Word e numa outra janela assistindo um vídeo do Netflix, isso tudo a gente tem a sensação de que está sendo feita ao mesmo tempo, mas não. Isso chama-se multitarefa preemptiva. O sistema, ele fatia essas operações. E aí a gente vai ver dois conceitos. O conceito das máquinas de Reduced Instruction Set Computing, que são as máquinas RISC, e nós vamos ver os conceitos dos Complexed Instruction Set Computing, que são as máquinas CISC. Só por curiosidade, alguém poderia me dizer aqui, ó, o computador que você está usando aí agora, ele é uma plataforma RISC ou CISC? Esse computadorzinho que está aí na sua frente, esse desktop ou esse laptop que está aí, que você está assistindo essa aula, ou o seu desktop ou o seu laptop, essa maquininha que você está usando, ela tem uma arquitetura RISC ou uma arquitetura CISC? Quem pode me dizer? RISC. CISC? RISC. CISC, exatamente. Ela é um conjunto de instruções complexas. Conjunto de instruções complexas. CISC, Complexed Instruction Set Computing. As máquinas RISC, que trabalham com estruturas de fatiamento de processamento reduzidos, são as máquinas de grande porte, aquelas que eu tenho lá no Serpro, aquelas que o CPD da Estácio muito provavelmente tem para dar conta de todo esse processo. A gente está utilizando uma ferramenta da Microsoft chamada Teams. Observe que o Teams, além de estar dando suporte para que nós estejamos juntos em áudio e vídeo no mesmo ambiente, ele ainda assim, mesmo assim, ele ainda está gravando esse áudio e publicando isso em uma máquina, em algum lugar, num ambiente de cloud. E isso é arquitetura RISC. Ele divide o fatiamento de forma reduzida e vai fazendo essas speeds de processamento de forma reduzida. O meu e o seu computador doméstico, ele trabalha de forma complexa. Então, ele pega as operações, o usuário está aqui ouvindo um áudio em MP3. Ele fatia esse processo. Só que ele fatia de forma complexa. Ele pega cada fatia dessa daqui
e faz um cálculo matemático, isso é o sistema operacional, tá? Ele faz um cálculo matemático de cada fatia dessa, de modo a caber dentro do seu processador, em uma área dele chamada unidade lógica e aritmética, para fazer esse processamento. Só que ele faz isso de forma complexa. Qual é a desvantagem disso? Se o computador divide esses processos, seu sistema operacional divide esses processos em fatia de tempo. Então, se um processo ele finaliza antes do tempo dele, o sistema operacional fica guardando esse gap aqui, concluir para ele passar para a próxima. Por que computadores de grande porte são mais velozes? Porque o fatiamento dele, dos processos, não é feito de forma complexa, mas de forma reduzida. Ele pega a fatia e pega a menor fatia possível que o processador consegue operacionalizar e divide isso entre os núcleos de forma reduzida. Então, não temos aqui o tempo de espera. Por esse motivo, processamentos pesados, como é o caso de cálculos matemáticos para levantamento e previsão do tempo, por exemplo, são cálculos extremamente complexos. Então, eu preciso de máquinas com esse tipo de característica. Aquele filme que você assistiu do Avatar, ou Toy Story, ou qualquer filme hoje que utilize computação gráfica, ele é processado e renderizado nesse tipo de máquina. Por quê? Porque eu preciso que a fatia de processamento dela seja o mais reduzido possível, para que eu possa ganhar justamente no quesito tempo. Para vocês terem uma ideia, um segundo de renderização do filme Avatar, escrito em 2005 por James Cameron, mas foi filmado 10 anos depois, em 2015, o filme Avatar, cada segundo dele levava algo em torno de 2 horas de processamento de renderização em máquinas Sans Spark. São máquinas próprias para fazer isso. Ela não tem que se preocupar com antivírus, ela não tem que se preocupar com rede, ela não tem que se preocupar com internet, nada. O processador é totalmente voltado para isso. Então, com essas fatias de processamento reduzidas, eu tenho condições, por exemplo, de processar um filme igual o Avatar, por exemplo, que é um filme que tem 3 horas e 15 de projeção, em apenas 2 anos. Eu consigo finalizar o filme todo, em apenas 2 anos. Se fossem máquinas com essa arquitetura aqui, em vez de 2 anos, nós teríamos algo ali próximo de 40 anos de processamento, porque eu teria esse delay aqui, graças à arquitetura CISC. Depois a gente vai ver o processo de escalonamento, é muito legal o escalonamento. É como o sistema operacional faz para dar prioridades. A gente vai ver o conceito de fila. Fila é first in is the first out. O primeiro que chega numa fila não é o primeiro a ser atendido, é o primeiro a sair dessa fila. O sistema operacional trabalha com esse conceito. A gente vai ver o conceito de fila e de pilhas. A gente vai ver o conceito de shortest job first e shortest process next, ou seja, como é que o processador vai pegar os trabalhos menores e vai botar antes para serem processados. E aí eu consigo ter uma finalização do trabalho de forma mais rápida. Lembrando, isso aqui tudo, ele faz isso disparando as threads, que a gente viu, que a gente vai ver na unidade anterior. A gente vai ver o conceito de processamento cooperativo, o conceito de processamento preemptivo, que é justamente como o sistema operacional trata isso. Nesse momento, eu vou fazer um comparativo com a biologia, para a gente ver como é que trabalha o cérebro. Tem gente que pensa que algumas pessoas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu já li até alguns artigos dizendo que mulheres têm facilidade de executar mais de uma tarefa concomitantemente, homens têm mais dificuldade. A gente vai ver como é que funciona isso dentro do cérebro humano e como que a tecnologia copiou esse processo de cooperativismo e preemptivismo. É muito legal isso.
E o processamento por prioridades, múltiplas filas, que é como os sistemas operacionais tratam o processo de encadeamento de processos, isso na unidade 3. A unidade 4, ela é legal também, porque a gente vai ver... Lembra que na unidade anterior, na unidade 3, a gente viu a parte de hardware, processador? Na unidade 4, nós vamos ver como é que o sistema operacional gerencia a parte lógica, a parte de memória. E aí é muito legal isso daqui, porque ele precisa... Imagina, a máquina que vocês estão utilizando agora, se for um laptop, muito provavelmente ele tem entre 2 e 32 gigabytes de memória RAM. Como é que o sistema operacional controla isso daí? A máquina que eu estou utilizando, por exemplo, para dar essa aula para vocês, é um laptop que tem 32 gigabytes de RAM. Como que o sistema operacional gerencia isso? Aí a gente vai ver o que é a alocação particionada, como é que faz a alocação estática, dinâmica, o que é o swapping, que é um conceito muito interessante. Quando eu estouro essa memória, o que o sistema tem que fazer para conseguir ter memória? Porque a gente sabe que um sistema computacional ele precisa de uma memória, uma memória que a gente chama de memória real, que aqui eu vou dar o termo de RAM, que vocês conhecem muito bem. O R do acrônimo RAM significa aleatório, randômico, ou seja, como é que ele faz isso? Quando essa memória está preocupantemente comprometida, o sistema ele utiliza um pedaço de disco para fazer esse gerenciamento de memória. Muito legal, isso chama-se swapping. A gente vai ver ele fazendo isso e, consequentemente, a gente vai ver a performance da máquina caindo exorbitantemente, por um simples motivo, porque a latência de I/O ela é 1 milhão de vezes maior do que a latência de energia elétrica dentro da memória RAM ou dentro dos processadores, dentro dos registradores. A gente vai ver isso, é muito legal. E aí a gente vai ver os conceitos de memória virtual, paginação, segmentação, crashing, isso tudo que o sistema operacional faz para poder controlar e gerenciar as memórias. Depois disso, na unidade 5, a gente vai ver uma característica fundamental para que um sistema operacional consiga dar suporte para os aplicativos que rodam em cima dele, que é a parte de gerenciamento de sistemas de arquivo. Aí aqui a gente vai ver o que são isso, qual é o conceito de arquivos e diretórios. E aí eu quero que vocês esqueçam aquela ideia das pastinhas do Windows, ou as pastas lá do Mac ou do Linux. Não, isso daqui é como ele faz isso dentro de um controle de File Allocation Table. O que é uma tabela de alocação de arquivos? E aí a gente vai ver quais são os tipos disso. Quando a gente apaga um arquivo no disco, como é que funciona, como é que é essa operacionalização. A gente vai ver isso tanto no que diz respeito aos discos rígidos magnéticos, ou até mesmo aos mais recentes Solid State Drive, que são os discos que utilizam memória flash para persistência de dados. Muito legal, como é que o sistema operacional trata isso. E a gente vai ver esses métodos de alocação de arquivos, File Allocation Table, NT File Systems, o Journalist do Mac, como que o Ubuntu trata isso, e a alocação de espaços livres. É muito interessante. E aí, para finalizar, na unidade 6, a gente vai... por favor, só confirmem se vocês ainda estão vendo a minha tela, onde a gente está vendo a unidade 6. Conseguem ver ainda? Tá ok? A gente vai finalizar a... Tem alguém ainda aí comigo? Tranquilo? Conseguem ver ainda a apresentação? Sim. Ótimo, ok. E aí, para finalizar, eu vou puxar a sardinha aqui para a área de software livre, tá, gente?
porque é uma área que tem entrado muito em voga. Se você vai fazer concurso público, por exemplo, hoje em dia, a gente tem muitas questões sobre isso, até porque, pelo menos na esfera pública, na esfera privada ainda não, mas na esfera pública a gente só trabalha com software livre, de todas as camadas. Então, eu vou puxar a sardinha no final aqui sobre isso, só para a gente ver as diferenças disso, e aí eu vou fazer comparativos com outros dois principais sistemas operacionais. Um é da Microsoft e o outro é da Apple, que agora, mais recentemente, está na versão Catalina, que substituiu a versão Mojave. Então, essa disciplina ela é bem legal, ela só tem um pequeno probleminha, ela é muito teórica. Então, ela vai ser uma série de conceitos, e aí o que vai enriquecer a turma são justamente as intervenções que, porventura, vocês venham a fazer no sentido de questionamentos e perguntas. Caso contrário, vai ser algo parecido com o que foi agora, uma metralhadora giratória, eu falando bastante e vocês recebendo essas informações. A respeito, então, dessa parte, tá tranquilo? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa, alguma curiosidade, alguma... Professor, Pode falar. você tinha falado que isso gosta de trabalho mais com desenvolvimento de sistemas, né? Isso. Qual Eu a gosto mais tecnologia que o senhor usa? para desenvolvimento de sistema. Atualmente eu trabalho com 5 linguagens. Eu trabalho com no Serpro, eu trabalho com Java e PHP. Agora, para dar aula, eu estou com uma turma de Python às terças-feiras. Se você tiver de bobeira, quem tiver de bobeira na terça-feira, quiser de repente aprender Python, só me mandar um e-mail, que aí eu te mando o link da turma. É bem legal, é uma programação voltada para treinamento de redes, machine learning e inteligência artificial. E desenvolvo também nas linguagens C e Pascal. Esse programa, por exemplo, que eu fiz, que envia os e-mails para vocês, automaticamente, é um sistema que eu utilizo para controlar as avaliações dos meus alunos. Ele foi feito em linguagem Pascal. Então, Java, PHP, Pascal, C e Python. Por que eu gosto mais da área de desenvolvimento de software? E aí eu não quero influenciar ninguém, tá? Nós temos duas grandes áreas na tecnologia. Ou você tem a área de infraestrutura, ou você tem a área de desenvolvimento de software. A área de infraestrutura ela é um pouco engessada. Por exemplo, esse computador que está na frente de vocês, quem estiver tendo aula, assistindo esse vídeo aqui num computador, num laptop, observe esse computador que está na frente de vocês. Quem está assistindo essa aula por um celular ou por uma Smart TV, observe esse equipamento que está na sua frente. Qualquer evolução que você precisar fazer nela, você inevitavelmente precisa arrebentar isso daí. Por exemplo, eu quero aumentar o tamanho desse monitor de vídeo. Não tem como. Esse monitor que vocês estão olhando aí agora, nesse exato momento, alguns com tela de 15, outros com tela de 20, outros com tela de 30 polegadas, mas se você precisar aumentar ele agora para 80 polegadas, você não consegue. Você é limitado. A parte de hardware ela tem uma série de limitações. A área de infraestrutura ela tem uma série de limitações. Esse cabo que eu estou utilizando aqui de conexão de rede, ele é um cabo de fibra de vidro de 1 terabit por segundo. Se eu precisar aumentar essa velocidade, eu não aumento, não consigo. A área de hardware ela tem essa limitação. A área de software, não. Qual é a limitação da área de software? É a criatividade do programador. Então, você está aqui agora comigo, assistindo essa aula, você tem uma ideia, quer saber, o professor Wilson falou
a respeito de um software que ele fez que envia os e-mails. Quer saber? Eu vou fazer um software aqui para fazer descobrir uma senha, para quebrar uma criptografia, ou para fazer múltiplos logins em determinados sites, derrubar um site, ou de repente fazer um game, ou de repente fazer um aplicativo para eu colocar no meu celular para controlar a minha dieta. A área de software, ela não tem limite. O limite é o céu. O limite é a sua criatividade, a sua imaginação. Professor, Oi, pode falar. eu até entendi o que o senhor quis dizer, mas eu acho assim que o hardware ele também é ilimitado, desde que você tenha dinheiro, porque é aquela coisa, né? Sempre a inovação, como gamer e assim, eu estou sempre atrás de periféricos melhores, né? Então Aham, sempre tem aquela evolução. Você comprou aqui um mês agora um mouse novo, ou sei lá, um teclado, um monitor, que nem você estava falando. Daqui um aham. mês, 2 meses, lança um monitor ultra wide com 144 Hz e várias Eu, outras coisas, né? eu concordo plenamente com você, mas pensa no seguinte, imagine que você hoje, a nossa previsão do tempo, eu consigo prever, utilizando computadores parecidos com esse aqui, que tá aqui embaixo nessa foto, eu consigo prever o clima com uma precisão de... Conforme a quantidade de dias vai aumentando, a precisão vai aumentando, vai diminuindo. Então, por exemplo, com 2 dias, eu consigo ter uma previsão do tempo com uma aproximação de 90%, 2 dias. Se eu passar isso para 5 dias, a previsão vai cair com um grau de certeza de 90% para 50%. Se eu coloco 20 dias, ela cai de 50% para 5%. Sabe por que isso? Porque a quantidade de variáveis envolvidas para um cálculo de previsão do tempo, ela é muito grande, são mais de 300 variáveis. Eu tenho previsão, eu tenho condição atmosférica, eu tenho velocidade do vento, umidade relativa do ar, eu tenho altitude em relação ao nível do mar, eu tenho pressão atmosférica, eu tenho pressão barométrica, eu tenho localidade em relação ao geoposicionamento. São tantas variáveis envolvidas que aí o cálculo fica extremamente complexo. Aí eu pergunto para você, como é que você vai fazer com que eu tenha a mesma previsão de 90% em 20 dias? Eu não tenho hardware para conseguir processar isso. Então, entenda quando eu falo do limite, hoje a gente não tem hardware para processar isso. Por esse motivo, eu falo assim, olha, daqui a 2 dias vai chover aqui na região do Distrito Federal. A previsão é de 90%. Se você me pergunta assim, ótimo, eu quero saber então se eu posso fazer um evento ao ar livre daqui a 20 dias. Aí a minha previsão vai cair para 20%. Aí você fala assim, e se eu quisesse ter essa previsão com 90% de certeza? Aí sabe o que eu vou virar para você e falar? Vou falar assim, infelizmente nós não temos tecnologia para isso. Essas máquinas que vocês estão vendo aqui embaixo, cada maquininha dessa, essa é um IBM Z14, tá? É um IBM Z14, Z de Zeus. Essa maquininha, cada uma delas aqui, cada rack desse que vocês estão vendo é uma máquina. Cada uma dessas tem 128 processadores Core i7, que o Z14 ainda era o i7. O Z15 agora já é o Core i9, i9. Ele tem 128 processadores Core i7 trabalhando em grid. Essa máquina tem 5 terabytes de memória real. Para eu conseguir ter esse processamento, para esse processamento de 90% de certeza da previsão voltada para daqui a 20 dias, eu precisaria ter um processamento o dobro disso, ou o triplo. E hoje eu tenho essa limitação de hardware. Agora, de software, não. Se você tiver uma ideia, eu tenho essa máquina toda, eu vou fazer o que agora? Eu quero desenvolver um algoritmo para identificar qual é o
o cromossomo do genoma humano responsável por um determinado tipo de câncer. Você consegue escrever um algoritmo computacional que vai começar a processar isso e vai quebrar e vai te dar essa informação. Por esse motivo, em 2017, por exemplo, a gente conseguiu mapear todas as trilhares de cadeias de guanina, timina, adesina e citosina compostas do DNA humano. Software não tem limite, basta você ter uma ideia. Então eu concordo quando você diz assim, basta eu ter dinheiro. Mas às vezes a gente não tem a tecnologia ainda. É como você tem o dinheiro, mas você vai no supermercado e não tem o produto. Por quê? Porque a gente demora cerca de 18 meses, de 18 a 24 meses, para melhorar a capacidade de processamento. Então, é uma limitação física. Essa lei, vocês já devem ter ouvido falar, foi instituída por um cara chamado Gordon Moore, ela é conhecida como Lei de Moore. Ele foi presidente da Intel, que é a maior fabricante de processadores até hoje. E ele falou lá na década de 80, ele falou assim, olha, a nossa capacidade de processamento, ela duplica a cada 18 meses. Ou seja, a cada 18 meses eu consigo colocar o dobro de transistor dentro de um processador, mantendo o mesmo espaço e mantendo o mesmo custo. Ele falou isso de uma forma, e era nada mais, nada menos do que o presidente da maior empresa de desenvolvimento de microchips. Então, acabou sendo uma lei. E hoje, nós engenheiros temos tido dificuldade de conseguir continuar com essa lei. Quando ele cunhou isso lá final da década de 70, início da década de 80, ele falou de 18 meses. Hoje a gente já está tendo dificuldade de dobrar isso a cada 30 meses, para vocês terem uma ideia. Professor, mas a Apple e a Samsung lançam um processador novo a cada ano. Mas a capacidade de processamento, ele lança um processador que consegue trabalhar com algoritmos de software de imagens melhor, mas a quantidade de instruções que ele processa por segundo não tem mais conseguido evoluir como evoluía antes. Então, você consegue entender quando eu digo que a parte de hardware ela tem essa limitação física mesmo? Você pode até ter o dinheiro para comprar um hardware melhor, um hardware novo, mas o problema é que as indústrias não estão conseguindo mais te entregar um hardware com uma capacidade maior, com um processamento maior. A Intel lançou, no início desse ano, um processador com 72 núcleos. E aí, ou seja, a gente, no início de 2019, nós já estamos em meados de 2020, ainda está do mesmo jeito. Eu não sei quando é que ela vai conseguir botar um núcleo a mais nisso, porque a gente está entrando num momento mesmo de limite. E olha, que eu estou falando de limite, eu estou falando de limite mesmo até de tráfego de dados. A quantidade de transistores dentro de um processador está tão grande, a distância entre eles está tão nanômetro, está tão curta, que se eu diminuir ainda mais, eu corro o risco de um elétron, de um transistor para o outro, ele ser prejudicado por conta da operação do transistor que está ao lado. Então, observe que a gente está entrando numa limitação que já passou do campo da física, já está entrando no campo da química. Então, a área de hardware ela tem essa limitação física mesmo. Você entende quando eu falo dessa limitação física, que, por exemplo, na área de software você não vai ter? É nesse sentido. Eu entendi, professor. Assim, eu entendi. E eu, particularmente, ainda não acredito que a gente chegou, que tem muito, muito ainda mais para a gente descobrir sobre o... sombra de dúvidas, é verdade, você está Entendeu? corretíssimo. Do hardware. E o software, assim, eu acredito que seja a mesma coisa. Eu acho que quando você chega no...
quando você chega numa parte que você precisa, que aí você evolui. Dizer, eu falando em termos de tecnologia de software, o HTML, né? Eu lembro do HTML, acho que é o 4 ou 3, antes do JavaScript. Foi quando que ele precisou evoluir. Até lá, a gente estava estagnado, né? Em tecnologias estáticas e tudo mais. Ah, entendi, sim. Aí, por Igual uma o senhor questão estava falando, desculpa, igual o senhor estava falando do tempo. Às vezes alguém não perguntou ainda, eu preciso de uma previsão de tempo daqui para 90 dias, mas e quando perguntar? Aí eu acredito que alguém vai lá e vai conseguir resolver esse problema. Ainda não foi resolvido porque não precisou. Precisamos de o quê? De uma previsão de tempo para hoje. Porque hoje eu quero ir num clube, ou sei lá. Então você precisa da previsão de hoje. Entendi. Interessante essa colocação. Você falou, por exemplo, quando uma tecnologia demora para lançar uma determinada versão, né? Isso, isso ocorre justamente por conta a versão está até evoluindo, mas existem as camadas de testes que a gente faz dentro de um software. Existem 15 testes diferentes que a gente faz em um software. Não sei se provavelmente vocês já passaram por isso na disciplina de engenharia de software. Existe o teste unitário, existe o teste de integração, existe o teste de regressão, existe o teste de sistema, existe o teste exploratório, existe o teste do oráculo, existe um desses testes chama-se teste alfa e teste beta. O teste alfa é aquele em que eu pego o software e distribuo somente para um grupo reduzido de pessoas. Eu não sei se vocês lembram, o Pokémon, quando surgiu, ele primeiro surgiu na Ásia, depois foi para a Europa. O Brasil foi um dos últimos lugares a ter o Pokémon GO. Ele vai distribuindo, é o que a gente chama de teste alfa. Primeiro eu faço o teste num grupo reduzido de usuários. Depois que ele for aprovado e for corrigido nisso, aí eu passo para um grupo maior, que é o chamado de teste beta. No teste beta, a gente tem agora a ideia do conceito de eu aumentar um grupo geograficamente maior. Só depois que passar do teste beta, aí sim eu entrego para o usuário final. Quando você mencionou, por exemplo, do HTML4 para o HTML5, que demorou bastante, na verdade, demorou para mim e para você, usuários finais. Por quê? Porque ele precisava passar por uma série de variâncias de testes antes para chegar em mim e em você um software mais confiável. É igual a gente faz com uma vacina, por exemplo, a vacina da Covid, ela está demorando entre aspas, né? A vacina do sarampo, por exemplo, levou 10 anos para ficar pronta. Mas, dada a tecnologia hoje em dia, a gente começou a pandemia no início do ano e a gente já está conseguindo fazer testes da vacina, ou seja, menos de um ano. Olha o quanto evoluiu. Porém, eu preciso passar por uma série de etapas. A vacina já está pronta em muitos países, por exemplo, a Rússia. Mas eu tenho que fazer uma série de testes, primeiro em laboratório, depois testes em laboratório computacionais, para ver um modelo de evolução dentro de um sistema. Depois disso, eu coloco em animais. Depois de animais, eu coloco um teste alfa num grupo de pessoas reduzido. Depois desse grupo de pessoa reduzido, eu aumento esse grupo para depois chegar para o usuário final, eu e vocês podermos ser vacinados com a Covid. Então, essas etapas, eu e vocês aqui fora, a gente não vê, mas ela está evoluindo. Então, quando o HTML4, por exemplo, PHP ou Java 7 para o 8, ou PHP 5 para a versão 6, ou o Python da versão 2 para a versão 3, para mim e para vocês, isso demora. Mas quem está lá dentro participando de todas as camadas internas de testes, eles estão vendo a evolução do software dia após dia. É porque a gente não pode soltar a vacina para a Covid sem fazer todos os testes. Assim como a gente não pode lançar a versão do software sem fazer todas as etapas de teste.
Mas entenda que os softwares, os testes no software, eles são muito mais dinâmicos e as mudanças ocorrem muito mais, com uma força muito maior do que ocorre, por exemplo, no hardware. Então, por esse motivo, eu tenho uma tendência de puxar a sardinha para a área de software, sabe? Porque ela é muito mais dinâmica do que a área de infraestrutura. Então, por exemplo, o cabo que você está usando aí do seu roteador, no seu modem, se for um cabo azul, é um cabo RJ45 par trançado de 100 megabits por segundo. Não tem como eu aumentar isso, a não ser que eu passe para um cabo de fibra ótica. Aí o fibra ótica vai ser 1 terabits por segundo. Não tem como se aumentar isso. Hoje o cabo de fibra ótica é o cabo que a gente tem uma transmissão mais veloz de dados. E não tem como. Se você me falar agora, alguém aí na sala de aula falar assim, professor, existe esse cabo aqui que é mais veloz do que a fibra ótica. E a fibra ótica é da década de 80. Observe o quanto que a gente está engessado na área de hardware. A fibra ótica é da década de 80. Os primeiros cabos submarinos, o cabo, por exemplo, que liga o continente americano ao continente europeu, quando você acessa a internet ou assiste um Netflix, 90% desse tráfego está passando por dentro do mar, por um cabo transatlântico, tá, gente? Isso não vem do satélite, não. O satélite é um backup. Até porque o satélite sofre uma série de intervenções, principalmente climáticas. Quem aí é usuário da Sky e tentou assistir um filme enquanto está tendo uma forte chuva, sabe bem do que eu estou falando. Existe o delay pela própria questão climática, quantidade de nuvens, água constante na atmosfera. Então, 95% da nossa transmissão de dados no planeta é feita por meio de cabo submarino. Os cabos submarinos, os primeiros que começaram a ser passados foi no final da década de 70 e início da década de 80. E até hoje a gente não evoluiu a fibra ótica, até porque eu acho que é difícil, porque um cabo de vidro não há nada mais veloz do que a luz, por isso que ela consegue ter transmissão de terabits por segundo. Mas estamos aí, parados. Se eu precisar de algo mais veloz, esqueça, eu não vou ter. Agora, na área de software, não. Basta você ter uma ideia e agora, você abre o seu compilador, escreve um programa e muda a vida de alguém. E melhora a vida de alguém, melhora alguma coisa, ou a sua própria, você facilita a sua vida em algum processo. Inteligência artificial, então, nem se fala, né? Então, a área de software ela tem essa vantagem. Continuando aqui, por favor, viu, gente, interrompa. E o colega que perguntou se porventura discorda de alguma coisa, por favor, contribua, porque pode ser até que eu tenha uma visão errada de algum ponto e a gente vai construindo e evoluindo cada vez mais. O bom justamente dessa aula online, todo mundo, é que a gente pode fazer essa intervenção e questionar e discordar. As discordâncias elas são muito bem-vindas, porque elas me ajudam, inclusive, a melhorar e evoluir, se de repente eu estiver falando alguma coisa errada, ou não tiver tido uma determinada visão. Eu vou apresentar aqui a minha tela. E aí, por favor, me digam se vocês estão vendo a apresentação. Estão vendo, né? Sim? Não? Sim, professor. Professor, só uma Oi, coisa, o senhor ficar mais ligado no chat, porque tem gente que está escrevendo, não tem, acho que não prefere não falar do que prefere escrever, né? Deixa eu até ver aqui no chat, então. Se porventura quem tiver preferência, quiser falar alguma coisa e tiver preferência por usar o áudio, eu prefiro, que aí eu não preciso sair da apresentação, tá, gente? Cadê? Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. É código aberto? Software livre é um software distribuído de forma gratuita? Tá. Boas perguntas.
Eita, deixa eu ver se não tem mais pergunta aqui para trás. E tem, ó. Vamos ver. Deixa eu ver lá atrás. O Bruno. Professor, não está espelhando a tela, ok. Já ia perguntar isso. Não ach... O Matheus, não achei só para mim. O Rafael, software livre é o software distribuído de forma gratuita? Essa muito boa pergunta do Rafael Souto. Professor, software livre é o software distribuído de forma gratuita? Nós temos dois tipos de distribuições, tá? Nós temos o software, ele pode ser free e ele pode ser open source. Então, preciso que vocês atentem para isso. Vou dar um exemplo de cada, tá? O Eclipse é uma IDE. IDE é o acrônimo para Integrated Development Environment. Eu vou traduzir, Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Quem aqui já teve aula de programação, em qualquer linguagem, muito provavelmente utilizou-se de uma IDE. Então, o Eclipse, por exemplo, que é uma IDE do W3C Consortium, IBM, Sun Microsystems, Oracle, eles fizeram o Eclipse. O Eclipse é um exemplo de um software open source e free. O que isso significa? Free significa que eu posso baixá-lo como usuário doméstico e não preciso pagar a licença dele. Há 3 tipos de licença de software, tá? A licença do software, ela pode ser uma compra vitalícia que você faz, você paga o software e não precisa pagar mais. É o que acontece, por exemplo, com o Office. Você pagou o Office ali, comprou o Office, instalou e utiliza. O Office também tem um negócio chamado atualização mensal. A atualização mensal é aquela onde você paga por mês e tem direito às atualizações, utilizar o software, como é o caso que o Centro Universitário Estácio faz com a Microsoft. Ela paga a atualização mensal para a gente poder utilizar, por exemplo, o Teams aqui, né, nessas contas da instituição. E existe a venda da propriedade intelectual. Na venda da propriedade intelectual, eu estou fornecendo o código-fonte, aí eu automaticamente saio do mercado. Então, recapitulando, eu posso vender o uso do software, vender o executável, o seu banco de dados. 2, eu posso vender a atualização mensal, o cliente me paga por mês, e aí eu atualizo sempre o software para ele. Quando ele não quiser mais, ele não paga, e aí o acesso dele é cortado. E o terceiro, que é a venda da propriedade intelectual. Você vende os códigos-fontes do sistema, e aí você está saindo do mercado, porque o preço você está entregando a fórmula da Coca-Cola para quem está comprando. Então, aí você está saindo do mercado, por isso que esses valores são os mais altos. Isso é para a distribuição do software. O software free, você não precisa adquirir nenhuma dessas formas, nem a compra do executável e do banco de dados, nem a atualização mensal, e nem a parte de venda da propriedade intelectual. Você tem a propriedade intelectual. Você tem o software para utilizar free. Agora, se ele for open source, você tem acesso ao código-fonte. E aí você pode fazer mudança, melhoria, distribuição. Um cara fez isso no início da década de 80, chamado Linus Torvalds. Um cara chamado Linus Torvalds, ele, cansado com a hegemonia da Microsoft, o que ele fez? Ele construiu o kernel de um sistema operacional e ele publicou isso. E falou assim, olha, quem quiser, pega aqui o código, faz os melhoramentos, o kernel continua sendo mantido por mim, e aí a gente acaba melhorando o software. Quando o Linus Torvalds fez isso, ele corria um sério risco. Ele tinha o núcleo de um sistema operacional, ele entregou isso na internet, mas ele acabou contratando 1 bilhão de programadores ao redor do mundo a custo zero. Por esse motivo, o Linux ele é um dos sistemas operacionais que tem uma curva de entrância, que é o que a gente chama de market share, participação no mercado, a curva mais ascendente de todas na história. Quem pegou o Slackware, que é uma versão do Linux
do início da década de 80, que para você colocar uma webcam, para você instalar uma impressora, você tinha que ser um programador profissional e trabalhar a nível de linguagem de máquina. Para quem pega o Ubuntu hoje em dia, o Ubuntu você espeta qualquer coisa nele. Você vai ali na esquina agora, compra uma webcam de qualquer fabricante, espetou na USB, o Ubuntu reconhece. Por quê? Porque a quantidade de programadores que trabalham nesse software voluntariamente, porque o código-fonte é aberto, é enorme. Então, você pode agora entrar no site do Linux, baixa o kernel, faz as atualizações, as melhorias que você quiser e submete para o Git. E aí, hoje não é o Linus mais que faz isso sozinho, ele tem uma equipe, alguém vai aprovar isso e, sendo aprovado, faz parte do kernel do Linux. Ou seja, isso é open source. O software ser open source é aquele que você pode mexer nos fontes, melhorar, evoluir, inclusive vender se você quiser. Um exemplo muito claro disso é uma empresa chamada Red Hat, que é o Chapéu Vermelho. O que a Red Hat fez no início meados da década de 90? Ela pegou o kernel e melhorou, fez um sistema operacional que batizou com o nome Red Hat e botou no mercado. E vende isso. A utilização doméstica ela é free, ela é grátis, mas a utilização por empresas ela é paga. Ou seja, você pode não só pegar para você, melhorar, como se você quiser, você também pode distribuir, inclusive vender isso, se você quiser. Então, a pergunta do Souto é, professor, qual a diferença de software distribuído de forma gratuita e o código aberto? É esse. O software ele pode ser open source, ele pode ser free e open source. E ele pode ser o software mais comum que a gente conhece, que é o software residente, que é o caso do Windows, por exemplo. O código-fonte do Windows é fechado, poucas pessoas dentro da Microsoft têm acesso ao código full. O Microsoft hoje, só para trabalhar com o sistema operacional Windows 10, ela tem hoje cerca de 700 programadores, só para o desenvolvimento do Windows 10. Se eu for um programador hoje da Microsoft, eu vou ser alocado muito provavelmente no quartel-general dela, que fica em Seattle, no estado de Washington, lá na costa oeste dos Estados Unidos. Eu vou receber uma pequena parte do Windows para trabalhar. Então, se eu for programador da Microsoft hoje, alocado no projeto Windows 10, eu vou receber lá uma tarefa. Você vai ter que trabalhar com a parte de gerenciamento de portas. Eu vou ter um pedaço só das 64 milhões de linhas de código do Windows. Então, ninguém, a não ser 5 ou 6 pessoas dentro da Microsoft, tem o código-fonte do sistema operacional Windows 10. Esse número é extremamente reduzido e cabe em menos de 2 mãos para você listar essas pessoas. Por quê? Porque o lucro dessa empresa, no caso da Microsoft, advém justamente da venda desses softwares. Essa plataforma que nós estamos utilizando aqui, por exemplo, o Teams, o código dela é fechado. Se eu quiser ter acesso a como isso funciona, quiser melhorar, esqueça. Esse código é guardado a 7 chaves, encriptado em chave de 2048 bits, dentro da Microsoft, distribuído em servidores diferentes. Se brincar, nem o próprio Steve Ballmer tem acesso a tudo isso. Justamente porque é aí que vem o lucro deles. Esse é o software residente, é o software fechado. E aí eu tenho o software de código-fonte aberto, que é chamado Source Code, Open Source, né? Open, aberto, Source, código. E eu tenho as distribuições free, que você não precisa pagar. E, além disso, ainda tem uma última camadazinha que eles chamam de trial, que é um período de experiência do uso de um software que muito provavelmente você vai pagar depois desse prazo de experiência.
Rafael Souto, mais alguma dúvida? Eu consegui responder? Era essa mesmo a sua questão? Se não foi, por favor, sinaliza aí, só para eu ter uma ideia se era mais ou menos essa a sua dúvida. Alguém mais tem alguma questão a respeito disso? Software free, distribuição GNU, software open source, W3C consórcio. O Rafael ainda está na aula? Está não, né? Tá? Então, código aberto é o mesmo que software livre? Sim. Como você tem os fontes, ele acaba sendo free, você tem acesso aos fontes, né? A pergunta do Rafael Souto é interessante. Todo open source é free? Sim. Mas nem todo free é open source. Tudo bem, gente? Todo software open source ele é free. Por quê, professor? Por que todo software open source ele é free? Você já está com o código-fonte na mão. Basta você abrir um compilador, compilar e pronto. Ele é seu, você pode fazer o que você quiser. Então, todo open source ele é free. Nem todo software free ele é open source. Um exemplo de um software free que não é open source, a gente tem, por exemplo, deixa eu abrir aqui, existe uma distribuição, por exemplo, o Google Chrome. Google Chrome é um browser da internet de um fabricante chamado Google. Ele é free, você não precisa pagar por ele, mas o código dele é fechado, completamente fechado. Só a Google tem, só algumas poucas cabeças dentro da Google tem os fontes do Google Chrome. Funciona assim também com o Mozilla Firefox. Não, o Mozilla Firefox, ele disponibilizou o código, viu, gente? O Mozilla Firefox, você entra lá no site da Mozilla, você consegue baixar os fontes do Firefox. Olha que legal, o Firefox, ele é free e open source. O Google Chrome, ele é somente free. E o Microsoft Edge, ele não é nem free e nem open source. Você precisa de uma licença geralmente associada ao Windows. Eu tentei usar o Microsoft Edge, por exemplo, no Mojave e não consegui. Você precisa ter uma licença do Windows para utilizar. A não ser que a Microsoft tenha lançado alguma versão do Edge para Ubuntu, que eu acho pouco provável, mas se fez isso recentemente, eu não estou sabendo. Então ficou aí um exemplo bem legal, ó. Microsoft Edge, ele não é nem free nem open source. O Mozilla Firefox, ele é free e open source. E o Google Chrome, ele é free, mas não é open source. Rafael Souto, consegui esclarecer? Tem mais alguma questão em cima desse assunto? Fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Aproveitem esse momento. Esse é um assunto muito legal, muito rico. Como é que funcionam os craques? Ninguém perguntou isso, eu achei que era uma pergunta que iriam fazer. Ninguém tem curiosidade? Professor, como é que funcionam os craques? O que é um craque? Um craque é um software que você utiliza para licenciar um software, um outro software. Por exemplo, imagine que eu queira usar o Windows, mas não tenho dinheiro para comprar o Windows. Eu quero usar o Office, não tenho dinheiro para comprar o Office. Por exemplo, tá? Eu estou utilizando exemplos da Microsoft que é muito comum para a gente, mas imagina um game, por exemplo, uma versão de um game que ela é paga e eu queira usar a versão do game sem pagar por ela. O que é o crack? O crack é um software que ele vai gerar uma chave que vai validar um software. E eu vou falar agora para vocês de experiência própria de desenvolvimento. É impossível alguém
de fora, um programador externo, alguém que não tenha tido acesso às fontes de um sistema, o Rafael está perguntando, tipo os ativadores do Windows, exatamente, os ativadores do Windows, que são os softwares para gerar chave para você licenciar um software. Esses crackers, esses aplicativos de software, são disponibilizados pelo próprio fabricante. Olha só que interessante. Sabia que aquele crack que você encontrou para liberar o uso do Windows, ou do Game X, ou do software de editoração eletrônica Y, esses crackers são disponibilizados pelos próprios fabricantes da tecnologia. Professor, peraí, só está me dizendo que a própria Microsoft liberou um crack para você poder usar o Windows pirata? É exatamente isso. Eles... não é que por que eles fazem isso? Eu vou dar um exemplo de uma banda de música, por exemplo. Vocês acham que uma banda de música ela ganha dinheiro na venda da música ou nos shows? É óbvio que ela ganha dinheiro no show. Pensa numa banda qualquer, Ivete Sangalo, os Rolling Stones, eles não ganham dinheiro na venda da música. A venda da música é lucrativa? Ela tem um percentual. Quando a Marisa Monte, por exemplo, compõe uma música e faz um contrato com a Amazon Music, ou com a Spotify, ou com a Google, para disponibilizar a música dela lá, ela ganha um percentual em cima de cada vez que aquela música é ouvida. Só que é um percentual muito pequeno. O grande... a indústria de música, as bandas, a Ivete Sangalo, os Rolling Stones, a Marisa Monte, eles ganham dinheiro mesmo no show. Mas como é que ele vai chamar pessoas para o show se as pessoas não conhecerem as músicas? Então, eu já vi, eu sei disso, que eu já ouvi de próprios artistas, o que eles fazem? Alguns meses antes de fazer um show numa determinada cidade, eles distribuem cópias piratas dos discos, das músicas naquela região, para proliferar entre as pessoas. O que é isso? Isso é a música lá nova do grupo Cidade Negra. E vai ter um show aqui. Então, eles fazem isso de modo a... Oi, pode perguntar. Isso acontece muito em filmes e séries. Tipo Game of Thrones. Sim, Game of Thrones, todo episódio, um dia antes, saía o episódio. Em péssima qualidade, né? Mas era o meio que distribuir para ficar aquele hype muito todo. Bem lembrado. Obrigado, Vitor. Exatamente isso. Quando a HBO vai lançar uma nova temporada de uma determinada série, o que ela faz? Ela baixa a qualidade, disponibiliza nos BitTorrents da vida aí, ela mesma disponibiliza isso. Isso a gente chama de isca digital. Essa isca digital, o pessoal assiste ali e tem muita gente que, não, eu quero ver isso em uma qualidade maior. Então, eles fazem, a Netflix faz isso, a HBO faz isso, a Disney Plus faz isso, a Amazon Prime faz isso, eles liberam as cópias, liberam chaves de acesso para você ver, e aí isso prolifera entre as pessoas e para depois ele te vender, ou vender o show, ou vender a série completa Full HD com 4K. Então, por que isso acontece também na área de software? A Microsoft, as empresas de game, a Sony, por exemplo, a Sony tem um tremendo interesse em que algumas pessoas joguem o God of War, que é o game mais lucrativo da história da humanidade, God of War. Por isso que a Sony não libera o God of War. Você não vai ver o God of War na plataforma Xbox. Esquece. Não vai ver. Você não vai ver o God of War na plataforma Nintendo. Pode falar. Só corrigindo. É o Call of Duty, o game mais lucrativo de toda a história. E outra, a pirataria ela tá...
da Microsoft, né? Não, Call of Duty ela é da Activision. Ela é o game mais lucrativo de toda a história. O lucro dela é maior do que todos os filmes da Marvel junto. Pois é, a Sony puxou a sardinha. Quando você entra no site da Sony, ela diz que o God of War é o software mais lucrativo. Olha só que interessante. Por que eles querem isso? A ideia é o quê? Eu disponibilizo uma versão desse software, libero um crack, alguém entra lá, gera uma chave para ele e começa a jogar as primeiras fases, as primeiras etapas, e isso viraliza entre a comunidade. Eu não sei se vocês sabem, a comunidade a indústria de games, ela é muito mais lucrativa do que a indústria cinematográfica toda. A indústria de games é muito mais lucrativa. Então, o que eles fazem? Eles liberam esses crackers, as próprias empresas, justamente para que isso viralize entre os usuários das plataformas, dos games, do software. Por exemplo, a Microsoft. Ela tem interesse que eu tenha um software pirata em casa, por exemplo, porque quando eu for para uma empresa e eu vou ter uma tendência maior de, na empresa, sugerir, não, utilize o Windows, utilize o Office em vez do BR Office, porque eu conheço mais isso. E aí, onde é que elas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro justamente na licença das empresas. Só por curiosidade, um centro universitário como a Estácio, por exemplo, ela tem uma conta de algo aproximadamente entre 30 e 40 milhões de reais por ano, só com licenciamento de software. É uma conta muito cara, e eu não posso utilizar software pirata nesses casos, porque tratando-se de empresa, para vocês terem uma ideia, a multa de um software pirata em uma empresa, ela equivale a 2.000 vezes o valor do software, de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o site do INPI no CNPq. Se vocês puderem olhar lá, quando você faz um software, você tem que registrar esse software. E lá está bem claro, a multa para a utilização de software pirata em organizações, em CNPJs, ela chega a 2.000 vezes o valor do software por licença pirateada. Então, imagine, por exemplo, um software como o Windows. O Windows 10, na sua versão full para usuário final, ele custa algo em torno de R$ 499 a R$ 699. Se eu tiver 10 licenças piratas na minha empresa, eu vou pagar 2.000 vezes o valor de R$ 500 vezes as 10 licenças. Então, o valor é tão alto, tão absurdo, que as empresas não têm essa alternativa. Então, elas precisam pagar o licenciamento. E aí é nesse momento que as empresas ganham na venda do software. Então, isso é o crack, tá? Por quê? Porque é impossível de um executável você chegar no código-fonte. É impossível. Você tem um código-fonte, utiliza uma linguagem de programação qualquer, compila esse código-fonte, aí você vai descer um nível para nível de máquina. Depois você link-edita, coloca todas as bibliotecas, e aí você gera um programa executável. Estou dando um exemplo, por exemplo, de um bytecode feito em Java, ou de um executável feito em Python. É impossível desse .class feito em Java, ou desse executável feito em C ou em Python, é impossível dele você chegar no código-fonte. É mais ou menos, vou fazer uma analogia mercadológica. É mais ou menos como se você tivesse a Coca-Cola, o líquido, decantasse isso, separasse de todas as formas, colocasse numa placa de Petri, levasse para o microscópio, decantasse, separasse e chegasse na fórmula. É impossível. Do líquido você chegar na fórmula. Muitas empresas tentam isso há muitos anos, né? Nós temos aí a Pepsi Cola, gente tentando, mas não é possível.
Ainda bem que não é possível, né? Senão a gente não teria dificuldade de controlar as patentes, os produtos. Então, esse software que vocês estão olhando aí para ele agora, o Teams, Microsoft Teams, é impossível do executável dele eu chegar no código-fonte. É impossível. Por esse motivo, ainda bem que é impossível, gente como eu e vocês vamos poder ganhar dinheiro com software, por exemplo. Se eu desenvolver um aplicativo hoje e licenciá-lo, posso botar na Apple Store, posso botar na Google Play, e eu posso vender isso. E é impossível um programador de posse do software, do executável, do programa, do aplicativo, chegar nos códigos-fontes. Ainda bem que isso não é possível. Então, é assim que funcionam os crackers. Então, se você conseguiu um cracker de um determinado software, esquece, não foi um programador fora da empresa que desenvolveu aquilo, até porque é impossível. Foi a própria empresa que forneceu. Assim como o próprio Vitor brilhantemente acabou de citar, a HBO faz isso para lançar uma série, a Ivete Sangalo faz isso quando ela vai fazer um show em determinado local, ela distribui as músicas antes para que aquilo viralize e aí as pessoas possam adquirir. Aí onde é que eles ganham dinheiro? O artista ganha dinheiro no show. A Microsoft ganha dinheiro na venda do software para Estácio. A HBO ganha dinheiro na venda das temporadas para o assinante. Mas aí a gente tem o que a gente chama antes de isca digital. Tudo bem, meus amigos? Alguma questão mais? Posso continuar? Professor, Pode falar. boa noite. Existe algum risco de utilizar esses softwares, jogos, sistemas? Boa, ótima pergunta. O Eduardo, né? Isso. Ótima pergunta, Eduardo. Ótima pergunta. Quando você instala um software no seu computador, lembra lá quando você instala um aplicativo no seu celular? Seja ele iOS, seja ele Android. Hoje a gente não tem mais o Symbian nem o Windows Phone. Mas imagine que você está instalando um aplicativo. Lembra aquele momento em que o aplicativo fala assim, olha, esse programa precisa ter acesso à sua câmera. Permitir? Aí você vai lá e clica em permitir. Olha, esse aplicativo precisa ter acesso ao seu microfone. Permitir? Aí você vai lá e clica em permitir. Até porque alguns aplicativos, se você não clicar em permitir, nem tem como utilizar. Imagine o Waze, por exemplo. O Waze é um aplicativo de geolocalização que te ajuda a guiar num trânsito. Ele divide o fluxo de pessoas e te mostra, ó, siga por essa rota porque você vai chegar mais rápido. O Waze, para fazer isso, ele precisa de acesso a um componente de hardware do seu smartphone, que é um módulo de GPS. Aí ele vai te perguntar, o Waze precisa do GPS, libera, permitir? Aí você vai lá e permite. Só que isso só acontece, atenção, dentro das plataformas mobile, que ele ainda te pergunta. Por quê? Porque tanto o iOS quanto a Google Play, tanto o Android quanto o iOS, eles são mantidos por essas empresas. No caso do iOS, pela Apple, no caso do Android, pela Google. E essas empresas têm uma prerrogativa lá dos programadores de passarem pela permissão do usuário para poder acessar o hardware. No seu computador, meu amigo Eduardo Alexandre, no seu laptop, no seu desktop, no seu computador da sua casa, no seu computador do seu trabalho, isso não existe. Não existe essa prerrogativa do software te falar, libera o acesso da câmera. Quando você instala um programa e executa na sua máquina, automaticamente o software tem acesso full ao seu hardware. Ele vai acessar a sua webcam, ele vai acessar o seu GPS do seu laptop, ele vai acessar a IRQ Bus, ele vai acessar o seu vídeo, diferentemente dos softwares mantidos pela Google Play e pela Apple Store, que você tem que passar por uma camada de validação desses fabricantes antes. No Windows, no Ubuntu,
no macOS, do seu laptop, do seu computador, não existe isso. Então, quando você está acesso full ao seu hardware. Aí a pergunta do Eduardo, professor, é perigoso utilizar esses softwares, esses cracks, esses softwares não? Deus, o seu microfone tá chiando. Então, é perigoso, porque quando você está instalando esse tipo de aplicação, você está abrindo a sua máquina. E é perfeitamente possível, na aula de programação em linguagem C, eu mostro isso para os alunos. É perfeitamente possível você acessar o hardware da câmera, da webcam, sem acender a luz. É perfeitamente possível você acessar o microfone ou os speakers do computador sem que algum sinal visual para o usuário seja feito. Então, muito cuidado quando você utiliza esses crackers, quando você utiliza esses softwares. Por quê? Porque você está abrindo as portas. E é muito fácil ter acesso a esse tipo de requisição do seu hardware. Então, a pergunta do Eduardo ela é muito boa. Professor, existem riscos na utilização desses crackers, desses softwares não licenciados? Existem. Quando você utiliza um software licenciado por uma empresa como a Microsoft, como a Oracle, como a Apple, como a Google, eles têm cláusulas, não só nos países originais, mas aqui também no Brasil, de proteção de dados. Existe uma lei aqui no Brasil chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está entrando em vigor agora, esse ano, e o artigo 14 dela lá é bem claro. Ele começa falando lá da proteção de dados pessoais, dados infantis, e aí ela fala lá, os dados dos usuários devem existir políticas severas de criptografia e de proteção desses dados. Então, empresas como Google, Microsoft, Apple, Oracle, IBM, eles cuidam disso. Agora, essas aplicações que a gente usa de terceiros, como crackers, eles não têm a gente não sabe nem onde isso foi desenvolvido, nem onde isso foi disponibilizado. Então, tome muito cuidado na hora de utilizar esses softwares, ok? Se você precisar mesmo utilizar, cria um que a gente chama de sandbox, caixa de areia. Cria uma VM, uma virtual machine, que é uma camada de software dentro do seu sistema operacional, roda ele só ali para você fazer o teste, ver como é que funciona. Nessa VM, você bloqueia acesso da webcam, você bloqueia acesso do microfone, roda só ali, depois você mata a VM da memória. Então, você acaba se protegendo nesse sentido. Ou alguns softwares de proteção, como é o caso da Norton, o caso do Panda ou da Kaspersky, que eles criam áreas para você usar esse software. Você usa só dentro daquela camada de memória ali, depois ele destrói. Mas jamais execute isso assim, sem nenhuma proteção, sem nenhum antivírus, sem nenhuma sandbox, sem nenhuma virtual machine, porque você está entregando, né, acesso aos periféricos do seu hardware para esse software. Tem um episódio no Black Mirror que trata disso. O nome do episódio Eu Vejo o que Você Faz. É muito legal. Quem puder assistir, está lá na Netflix. O Rafael Souto está perguntando, professor, vai ter intervalo? Sim, está na hora, né? Nossa, inclusive, na verdade, está na hora da gente finalizar essa aula, porque essa aula eu acho que é só de 40 horas. Agora, às 21 começa a disciplina de teoria da computação. Amigos, alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Eu acabei falando demais e não voltei para o slide. Agora a gente vai ter a disciplina de teoria da computação. Eu vou dar um intervalo aí de 10 minutinhos. Quem já tiver nessa disciplina, ótimo, só entrar naquele link lá que eu mandei para vocês por e-mail. Eu mandei por e-mail e mandei também no grupo do WhatsApp, tá?
Se, porventura, você não está nessa disciplina e quiser conhecer um pouco sobre teoria da computação, me manda um e-mail, professor@wilsonamaral.com.br, e aí eu mando o link para você participar, vai ser bem legal. Vou botar aqui no chat, professor@wilsonamaral.com.br. Eu vou finalizar a gravação dessa aula agora, depois eu vou disponibilizar para vocês o vídeo dela, quem quiser assistir. E aí, na semana que vem, a gente retoma o assunto já para começar a unidade 1, que a gente vai falar dos fundamentos de sistemas operacionais. Alguma questão, amigos? Alguma dúvida? Tranquilo? No mais, eu agradeço a presença. Temos bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Muito bom, fiquei bem contente. 21 alunos, obrigado pela presença. Nos encontramos, então, na próxima semana, nesse mesmo, às 19 horas, para iniciarmos a unidade 1 de sistemas operacionais. Havendo qualquer dúvida, tá? Eu botei meu e-mail aí agora no chat, podem me escrever, e aí fiquem à vontade. Esse é um assunto realmente muito, muito rico. Obrigado pela presença. Para o pessoal que vai ter aula agora de teoria da computação, vou dar 10 minutinhos de intervalo para tomar uma água, e aí comer alguma coisa, e aí vocês voltam naquele outro link que eu mandei no grupo e no e-mail de vocês. Muito obrigado pela presença. Qualquer coisa, estou à disposição, meus amigos.